Não para de chover notícias sobre como a inteligência artificial está evoluindo rapidamente e de que em breve muitas profissões ficarão obsoletas. Nós estamos acompanhando o desenvolvimento dessas tecnologias há muitos anos e temos uma opinião que provavelmente você ainda não viu por aí. Depois de tudo que vimos esses meses todos, principalmente que sai no noticiário, será mesmo que existem profissões que estão em risco e a inteligência artificial, como ChatGPT ou o Bard do Google, vão dominar o mundo e os trabalhos? Eu me chamo Gabriel Frois. E eu sou a Vanessa Weber. Nós somos um casal apaixonado por tecnologia há mais de 25 anos e semanalmente trazemos aqui para o nosso canal, o Código Fonte TV, vários assuntos sobre o mundo da tecnologia e do desenvolvimento de software. Trocamos até de cenário, porque se você tem interesse por tecnologia e programação e quer experimentar como é a área antes de se aprofundar nos estudos, nós temos uma ótima notícia. A Tribe disponibilizou por tempo limitado o curso JavaScript do zero. Você não precisa ter nenhum conhecimento prévio. A Tribe vai te ajudar a dar os primeiros passos no mundo da programação, independentemente do seu background. Essa é uma oportunidade incrível para você conhecer o que é programação e explorar seus fundamentos. O curso não vai ficar disponível por muito tempo e são apenas 2.000 vagas. Então se inscreve de uma vez. São mais de 10 horas de conteúdo e mais de 40 exercícios práticos que vão te ajudar a escrever suas primeiras linhas de código. Tudo para você fazer no seu próprio tempo e no seu ritmo, tendo aquele gostinho de como é aprender programação com a Tribe. E olha que legal, ainda tem certificado de conclusão. Um ótimo diferencial para você destacar no LinkedIn e no seu currículo. Experimente, teste suas habilidades e descubra se a área de tecnologia faz sentido para você. O link tá logo aqui na descrição. Esse vídeo, apesar de ter relação bem forte com os códigos, também será um pouco mais abrangente, pois nós vamos tratar de várias profissões e nos posicionar sobre essas enxurradas de notícias que vemos muitas vezes falando sobre inteligência artificial e que soam catastróficas. Se você gostar do conteúdo, já deixo o convite para você se inscrever no canal. Mas antes, deixa aqui um comentário. Qual é a sua profissão se você não é um programador? E como você acredita que essas novas ferramentas de inteligência artificial vão impactar no seu dia a dia? Para começar, vamos no chazinho aqui. Eu tô de água hoje. Pra gente ficar bem calminho. Devia ter pego um chazinho de camomila, né? E aí a gente vai analisar um pouco essa notícia. Provavelmente você já deve ter visto, né? Os próprios chats GPT apontando 80 profissões que podem sumir com o avanço dela mesma. Isso aqui soa muito alarmista, mas é importante também a gente não se atentar só ao título da notícia, tá? O conteúdo também é importante. Porque quando a gente olha isso, parece que já está demarcado que 80 profissões, né, 80 profissões vão sumir. Acabou, vamos partir para a próxima, vamos tentar outra coisa da vida. E o interessante é que quem fez essa pesquisa teve cuidado também de perguntar em quanto tempo. E algumas delas são hoje. Tipo, acabou. Então acabou. A notícia não é de hoje, já acabou. Não tem mais de ninguém. Se a gente navegar aqui, vamos ver. Ó, em primeiro lugar está aqui, tradutor, 0 meses. Redator, 0 meses. Ou seja, não existe mais redator, de acordo com o ChatGPT. Revisor de textos, 0 meses. Assistente virtual, 0 meses. Se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, analista de dados, capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados, 6 meses. Mas analista de dados e a capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados, isso já é feito pelo computador. Já são as ferramentas que fazem isso, né? Quem configura isso, quem determina que tipo de dados vão ser analisados, quais são os critérios, que informação você quer extrair dali, isso tudo a inteligência artificial não vai fazer. Então, esses 6 meses aqui, esse tipo de coisa aqui, soa muito alarmista, mas é importante a gente saber o seguinte: se você está dentre essas 80 profissões aqui, a gente conhece a nossa profissão. E sabendo um pouco das capacidades e das incapacidades do ChatGPT e dessa tecnologia, a gente sabe que isso aqui não é necessariamente verdade, né? A gente olha até na matéria mesmo, isso aqui é uma previsão de alguma coisa que poderia acontecer, mas a gente não sabe exatamente quais são os critérios que foram utilizados para isso. Se a gente pegar, por exemplo, tradutor. Qual o trabalho de um tradutor? Vamos lá. Diz aí, Vanessa. Ele vai pegar um texto em uma determinada língua, vai, de certa forma, até interpretar ali um pouco, porque nem sempre existem sinônimos exatos entre uma língua e outra, e transpor aquilo para outra língua. No sentido da própria língua, usando ali um contexto cultural e tudo. O ChatGPT é capaz de fazer isso? É verdade, faz. O Google Translate também é capaz de fazer isso? Sim. Também. Com essa especificidade toda, não. Eu acho que a gente tem que olhar
essa ferramenta como um suporte, um auxílio, né? Um aliado do tradutor para fazer o seu trabalho. Porque a gente imagina a tradução, a gente vai pegar aqui, vai pegar um texto no site, bota o botão direito, bota traduzir, pronto, os navegadores já fazem isso. Agora, quando você vai fazer isso, por exemplo, com um livro, com uma revista, né, você coloca português para inglês, mas você quer colocar, às vezes, sei lá, para o mandarim, para um outro tipo de... uma língua, por exemplo, que não é tão comum. Mentira que mandarim é extremamente comum. Mas um dialeto indiano, né, que a gente não conhece tanto. Você vai pegar um livro, sei lá, que está em inglês e você quer colocar ele em várias línguas para imprimir, você não vai colocar esse tipo de trabalho na mão de uma inteligência artificial com o risco de sair coisas erradas ali e sem o trabalho de um revisor, um tradutor, que faça a revisão. E é legal ali que ele, nessa matéria, ele mata os dois, né? Tanto o tradutor quanto o revisor de textos. Então, não só de revisor de textos, mas de toda essa obra literária, como o Gabriel falou, não é algo que morre assim de forma alguma, né? Justamente porque precisa aprimorar aquele texto. Então, o trabalho de revisão, e quem usa a inteligência artificial todos os dias, nós aqui, enquanto programadores, usamos várias ferramentas, inclusive o GitHub Copilot, tem o Code Whisperer, tem várias ferramentas legais de geração de código, e a gente percebe que quanto mais acurado, mais específico você solicita, mais legal vem a resposta. E maior é o trabalho de revisão. No caso de textos, tudo que é gerado ali a partir de textos, sejam trechos de contrato ou um resumo de uma notícia, todo esse trabalho eu acho que vai aumentar ainda mais. Então, no nosso caso aqui, realizar testes, fazer testes de integração, testes de unidade, você verificar se aquilo que foi gerado realmente está de acordo com o que foi demandado pelo cliente, esse trabalho acho que vai aumentar ainda mais. Então, você matar aqui o trabalho de revisor, seja de texto, seja de código, é muito prematuro e mostra que quem faz esse trabalho e usa a inteligência artificial sabe exatamente quais são as capacidades e o que... E quais são as limitações, principalmente, né? Então, não vai ficar preocupado porque a inteligência artificial cuspiu ali 80 profissões que ela acha que vai substituir, entendeu? E que possivelmente, se você perguntar de novo, ela vai listar outras. Em termos de curiosidade, a gente consegue ver, por exemplo, assistente financeiro, recrutador, especialista em SEO, jornalista, terapeuta de chat, editor de vídeo, olha isso, farmacêutico, arquivista, operador de caixa. Você já deve ter visto em algum supermercado, que no Brasil já está ficando mais popular, o auto-checkout, né? Ou o self-checkout, que são aqueles caixas que você mesmo passa ali e você passa o sem produto, contar né? que hoje já existem lojas que você faz o pedido pelo aplicativo, chega lá, você só retira. Então, tudo isso já existe. E mesmo assim... A Amazon, há muitos anos atrás, já criou aquela loja onde você entra, você bota tudo no carrinho, vai embora e não paga nada. Está experimental ainda. É o tipo de loja que a gente não viu ainda em grande escala, isso, né, no mundo. O auto-checkout, por exemplo, eu fui nos Estados Unidos em 2010, eu já vi isso no Walmart, fiquei maravilhado, que legal isso, não sei o quê. Mas você olha ainda nos supermercados, você vai fazer compra maiores, tudo, você precisa do caixa, você tem toda essa coisa do atendimento. Se der um problema ali, você tem que passar os produtos individualmente, você não pode passar em quantidade. Então tem todos ali alguns aspectos. Ou seja, tecnologias já existiam para que não existisse mais os operadores de caixas, mas nem por isso eles sumiram, porque essa pessoalidade no atendimento faz diferença, né? Exato. E aí você coloca... auxiliar administrativo, contador, por exemplo. Contador ainda tem aspectos legais ainda. No Brasil, imagina só a quantidade do ChatGPT não consegue treinar. Por exemplo, o suficiente para... Comprador tem muita ferramenta de automação para fazer compras automaticamente, de acordo com o estoque, tudo. Fazer o famoso just in time. Isso tudo, cara, evoluiu muito durante os anos. E a gente pode utilizar a inteligência artificial para esse tipo de profissão, mas não necessariamente isso vai substituir o trabalho do comprador, porque comprar exige também o aspecto pessoal, o aspecto de relacionamento que você tem com o seu fornecedor, negociação de preço, quais condições, tudo. Tentar automatizar isso
eu acho que acaba perdendo pra caramba até em competitividade. Não vejo isso sendo substituído, somente adicionando esse tipo de ferramenta para complementar o trabalho, né? Então, cientista de dados é uma das profissões mais em alta no momento, colocando aqui que daqui a 48 meses não vai existir cientista de dados. Então, eu adoro as datas. São para mim as mais por exemplo, alarmistas. Engenheiro civil também. Não? Técnico em enfermagem. Técnico em enfermagem foi o que eu menos entendi. Porque tudo bem, pode existir muitas ferramentas que vão auxiliar. Mas a pessoa tá ali cuidando de outra pessoa. Tá ali fazendo a pulsão para poder pegar a veia. Como a inteligência artificial vai tão rapidamente substituir todas essas pessoas? É completamente insano ver um negócio desse. Tem fisioterapeuta, tem muitas outras coisas. Por favor, pessoal, não se baseiem em uma listinha, em um textinho pequenininho, em um tempo. Isso aí não determina absolutamente nada. E isso acaba gerando muito medo nas pessoas sem sentido nenhum. Se você está estudando ou você já está aqui nessa lista dessas profissões, ou você já é um profissional, você sabe exatamente quais são as nuances da sua profissão. E conhecendo um pouco da ferramenta, você vai aprender que ela tem muitas limitações que não vão substituir, né, esse tipo de trabalho que você faz. Nós fizemos a mesma pergunta para o ChatGPT e olha só as respostas. A primeira delas foi o motorista. Então ela já está dependendo dos carros autônomos para poder aposentar todos os motoristas. Mas olha quantos anos isso precisa, quanto de infraestrutura precisa evoluir nas cidades do mundo inteiro para a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. Os carros autônomos, ok, sim, a gente consegue olhar para frente e ver que existe um futuro, mas isso ainda está em teste em muitas cidades. Não é algo que a gente vai ver num curto espaço de tempo. E até a gente colocar pessoas, sei lá, dentro de um ônibus com nenhum tipo de motorista ali ou alguém para auxiliar, acho que isso vai demorar muito tempo, vai ter que ter uma segurança muito grande. Muito. Né? Eu me arrisco a dizer que serão algumas décadas ainda, viu? E aí tem operadores de telemarketing, atendimento ao cliente, trabalhadores de manufatura, tudo isso são coisas que a gente já percebe independente da inteligência artificial. Então, por exemplo, em fábrica, a automação já toma conta em vários processos, agricultura também, analisadores de dados, seria o cientista de dados aí também. Cara, isso também para mim é balela. Operadores de caixa, de novo, a gente já comentou, trabalho de processamento de documentos e revisão. Processamento de documentos, resumo, isso tudo a gente vê que o chat tem capacidade grande para fazer isso. Hoje ele já faz muito bem, né? Então talvez esse tipo de trabalho que é feito por alguém que está ali revisando vai ser utilizado a ferramenta para poder ganhar uma produtividade, né? Mas a revisão, dependendo da profissão, no caso aqui até falar de contratos e esse tipo de coisa, seguros, tem que ter uma revisão ainda por humanos, e eu acho que isso aí está longe de acontecer. É engraçado que ele mesmo aqui no final, no chat, ele coloca, no entanto, é importante notar que a adoção de tecnologia pode ser limitada por uma série de fatores, incluindo custo, aceitação social, questões éticas e regulatórias, tá vendo? Então, finalmente, muitas das tarefas que as máquinas são boas em automatizar são aquelas que são rotineiras e previsíveis. As profissões que envolvem criatividade, habilidades interpessoais complexas, pensamento crítico e resolução de problemas são menos propensas a serem totalmente automatizadas. Pronto. Então, ele mesmo já tranquilizou, né? Então, se ele em um determinado momento disse que existem 80 profissões que vão morrer, olha só, agora o alento, ele dizendo que, olha, não é bem assim. Não é assim, né? não. Depende. Vendo mais essa notícia como a gente está apresentando, o que a gente acaba vendo é que isso gera uma ansiedade muito grande, que às vezes impede que as pessoas consigam realmente evoluir em conjunto com a tecnologia. Elas ficam ali meio que com medo do desconhecido, né? Isso acontece, infelizmente. Não, e essas reportagens, aí não querendo criticar A ou B aqui que escreveu, mas essas reportagens que simplesmente pegam um caso de alguém que está com medo de perder um emprego, tudo. Isso mostra que tanto a pessoa que escreveu quanto a pessoa que está com medo, elas desconhecem o poder dessa ferramenta e quais são os diferenciais e que tipo de informação ou formação a sua própria profissão precisa para acontecer. Nós, aqui, enquanto desenvolvedores, a gente sabe quais são as capacidades e o que está por trás ali da tecnologia para gerar código. E a gente sabe que substituir a nossa profissão
é muito complicado. Programar é fácil? Não, não é fácil. E qual é o gargalo? A coisa interpessoal, as soft skills, a capacidade de você entender o problema, de você dizer qual é a solução ou quais as possíveis soluções, isso vai muito mais além do que gerar um código, criar uma função, colocá-la dentro do arquivo, gerar um teste e colocá-la para produção. Então, são essas nuances da nossa profissão e que acontecem em muitas outras profissões também, é que o inteligência artificial nunca vai ter essa capacidade. Em outro podcast que nós participamos, a gente até falou muito disso, né? Quando você vai fazer uma entrevista para justamente fazer aquela análise do software, do que o seu cliente precisa, raramente o cliente sabe exatamente o que ele quer. Então, a gente, enquanto analista de sistemas, enquanto desenvolvedores, é que a gente vai ali guiando a conversa para entender e conseguir tirar da pessoa o que de fato ela precisa. Então, você achar que essa pessoa, que não sabe nem muito bem o que ela quer, que ela vai conseguir sentar num chat GPT e falar, faça isso para mim, nossa, mas está anos-luz de acontecer, né? E essa reportagem, por exemplo, traz alguns quotes aqui, algumas aspas, que eu acho que soa bem preocupante para a pessoa que diz. Porque olha só, todos esperamos que os nossos clientes reconheçam o nosso valor e escolham a autenticidade de um ser humano e não o preço e a conveniência das ferramentas de IA. Ou seja, ele se coloca em contraponto. Ou vai ser a IA ou vai ser o ser humano. E, na verdade, poxa, a gente tem que olhar a IA como uma ferramenta. Se a IA consegue gerar parte do seu trabalho ou fazer aquilo que você está se propondo a fazer de uma forma mais rápida ou que você consiga revisar bem aquele trabalho que está sendo feito, isso é um ganha-ganha, né? Uma pessoa perguntou para mim esses dias, poxa, se você fosse contratar um programador que usou IA ou um programador que busca no Google, quem você contrataria? Eu respondi, olha, eu contrataria aquele que resolveu o meu problema. E que saiba dizer por que resolveu, né? Acho que isso faz toda a diferença. Porque da mesma forma que existe quem copia e cola o código do ChatGPT, existia quem copia e colava do Stack Overflow e também não sabia o que o código estava fazendo. Então, em um possível momento, aquele código resolvia, beleza, mas num segundo momento ele não sabia qual solução tinha sido feita ali e não sabia dar manutenção, não sabia resolver um segundo problema que teria aparecido. Então, acaba sendo a mesma coisa, né? Pois é. Então, nesse caso, um programador que domine a inteligência artificial, domine a ferramenta para usar ao seu favor, para mim, acho que até sai na frente. E quando a gente está falando de inteligência artificial, hoje em dia, a gente está falando de ChatGPT e a OpenAI, que é a empresa aí que lançou o ChatGPT. E o CEO da empresa, o Sam Altman, ele conhece exatamente quais são as capacidades e os limites da inteligência artificial que ele mesmo ajudou a criar. Eu achei legal que até quando ele lançou, né, quando o ChatGPT deu aquele boom, ele mesmo falou que ficou surpreso, porque ele falou, poxa vida, outras empresas já tinham capacidade de ter lançado um produto como o meu. Eu não entendi por que elas não tinham feito, né? Mas é interessante ver o seguinte, todo esse modelo de inteligência artificial, ele é alimentado por todo o conteúdo público que está na internet, certo? Então, seja notícia, código, artigos, tudo que tiver disponível. E, nesse caso, depois que você alimenta, no caso do GPT-4, levou, se não me engano, 100 milhões de dólares aí para conseguir alimentar. Está limitado, de alguma forma, até uma data ali de 2021, se não me engano, setembro de 2021. E o próprio CEO da empresa disse que a era desses modelos gigantes mal começou e já terminou. Porque não é possível mais ter material suficiente para conseguir alimentar mais modelos gigantes, porque já chegou nesse limite. Imagina, né? Se gastou-se toda essa fortuna para alimentar esse modelo com todos os dados que tinham, não dá para ficar refazendo isso a cada semana, né? O custo acaba sendo muito alto. E aí, é uma das coisas que a gente tem falado já até no nosso podcast, é que não vai ter, por exemplo, agora GPT-5, como as pessoas estão falando, o GPT-5 vai ser Nossa, vai ser incrível. gigante, não, o próprio Sam Altman já falou, né? Não, gente, não existe. Não existe. Pois é. Aí a gente está vendo, por exemplo, iniciativas da Intel, do Google, todo mundo está gerando o seu modelo de inteligência artificial generativa também, mas a gente vai acabar esbarrando nessas limitações. Tanto é que essa notícia, mesmo aqui de janeiro, já dizia que
podemos ficar sem dados suficientes para treinar mais programas de inteligência artificial. E na notícia mesmo diz, olha, os modelos de linguagem são treinados usando textos de fontes como Wikipedia, notícias de jornais e veículos de comunicação variados, artigos científicos e livros. Nos últimos anos, a tendência tem sido treinar esses modelos com mais e mais dados na esperança de torná-los mais precisos e versáteis. O problema é que esse tipo de dados, normalmente usados para esse fim, podem se esgotar em um futuro próximo. Ele até cita uma data ali, né, que de acordo com o artigo do pesquisador, vai chegar em 2026 que esses dados já realmente estariam no fim. Então, é um futuro muito próximo, né? Realmente acabou de começar e já vai terminando essa era. E aí o Sam Altman disse que, poxa, para a gente criar outro modelo, por exemplo, com o GPT-5, seria preciso reinventar o modelo. Não dá para colocar da mesma forma que foi feito o GPT-4. Então, uma das estratégias que já estão pensando é você retroalimentar os modelos já com as respostas geradas pela própria inteligência artificial. O que pode dar muito bom ou como pode dar uma caca geral, né? Bom, e aí nós trouxemos algumas aspas do próprio Sam Altman. Essa ideia de que a inteligência artificial vai progredir ao ponto dos seres humanos não terem mais trabalho a fazer ou não terem mais propósito nunca ressoou comigo. Algumas pessoas que escolhem não trabalhar e acho isso ótimo. Acho que essa deveria ser a escolha válida e há muitas outras maneiras de encontrar significado na vida, mas nunca vi evidências convincentes de que com ferramentas melhores trabalharemos menos. Olha, isso eu acho interessante. Mas eu achei errado também ele falar, pessoas que não querem trabalhar, isso eu acho ótimo. Eu acho ótimo, desde que elas tenham dinheiro surgindo em árvores. Mas tudo bem. O que ele quis dizer, na verdade, bom, eu acredito, né, é que com a IA as pessoas têm essa falsa ilusão de que vão trabalhar menos e que, na verdade, isso não vai acontecer. Por isso que nós aqui no nosso canal falamos muito com desenvolvedores de software e agora com todo mundo aqui que estiver assistindo a gente, é que a IA vai trazer, na verdade, uma necessidade de atualização. A gente vai ficar ainda mais criterioso com o nosso trabalho, porque parte dele a gente vai conseguir colocar ali para uma IA fazer e a gente vai ter que ter esse trabalho de revisão. Isso faz com que as pessoas tenham que entender profundamente dos seus negócios, das suas habilidades, para saber se aquilo que está sendo cuspido ali serve ou não. Por isso que o trabalho de revisão vai ser ainda maior para todo mundo. Não tem a menor dúvida. Tentando olhar aqui para um outro prisma o que ele falou, talvez ele está se referindo a pessoas que gostem de trabalhar no sentido de que gostam de ficar fazendo aquela tarefa repetitiva, fazendo um pouco sempre do mesmo. E esse tipo de trabalho, sim, vai acabar sendo substituído pela inteligência artificial. Então, essas pessoas vão deixar de ter esse trabalho para ter um outro trabalho que é mais intelectual, né? Muita coisa está acontecendo em 2023 e podemos esperar ainda mais mudanças. Porém, como nós mostramos, essa revolução que muitos estão pregando é algo que vai acontecer de forma mais lenta do que se imagina. Não priemos cânico. O que podemos afirmar com toda certeza é que quem utilizar a inteligência artificial como aliado irá mais longe daqueles que só vão perceber que foram ultrapassados na última volta da corrida. É preciso se mexer, voltar a estudar, se especializar ainda mais e aproveitar esse momento incrível que estamos vivenciando na tecnologia. Se gostou, deixa aquele joinha no vídeo. Para ficar por dentro das notícias de tecnologia, nós temos o nosso podcast chamado Compilado aqui no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Semanalmente, a gente traz muitas dessas notícias com as nossas opiniões. Um grande abraço então para você e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.